A paz de Deus a todos. Hoje é dia 22 de janeiro de 2022. Vamos dar sequência à leitura das Sagradas Escrituras. Hoje vamos ler o livro de Gênesis, no capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Não esqueça de dar um like no meu canal, você, telespectador, CCB Sagradas Escrituras. Inscreva-se também no nosso canal. Não é mesmo, irmãos e irmãs? Se vocês querem continuar ouvindo, compartilhando esta palavra de Deus nas vossas vidas, nos vossos lares. Vamos então dar início à leitura de Gênesis capítulo 7, onde diz o título: Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves, e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, segundo a sua espécie. Todo gato, segundo a sua espécie. Todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies. Todas as aves, segundo as suas espécies. Todos os pássaros e tudo o que tem asas. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. O dilúvio.
Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida e suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Amém. Vemos bem, irmãos, nesta leitura, como Deus destruiu da face da terra o mal. Esta foi a primeira destruição de Deus na face da terra. Temos depois a destruição de Sodoma e Gomorra, que fora com fogo e enxofre. E vamos ter agora a última destruição da terra, irmãos? E por fim será selado o fogo no abismo, eternamente para os rebeldes, que como na época de Noé, pecavam e não davam importância à palavra de Deus, que era pregoada por Noé para os vossos arrependimentos, como nós hoje aqui apregoamos a palavra do arrependimento à criatura na face da terra. E muitos, a maioria, não aceitam. Querem viver a sua vida nos desejos da vossa carne, se entregando aos desejos carnais, blasfemando de Deus e pisando nas sagradas escrituras e no sangue de nosso amado Senhor Jesus Cristo, derramado no duro madeiro da cruz para a salvação das almas na face da terra. Mas nós que estamos aqui com a bendita e santa palavra, e aqueles que estão ouvindo já batizados em nosso Senhor Jesus Cristo, nós que valorizamos a graça de Deus na face da terra, temos o compadecimento do Senhor ao nosso favor, dando a nós a promessa da salvação e da vida eterna no paraíso, que é a grande cidade de ouro, a nova e eternal Jerusalém, a cidade santa, preparada aos teus santos e eleitos, para com Deus viverem eternamente. Não é isso, irmãos? Uma cidade feita de ouro puro, em comum para os cidadãos. O que nós temos de ouro aqui nesta maldita terra, nesta pobre e miserável terra,
temos terra em pó, grandes partes de deserto, uma pequenina quantidade de ouro. Não é mesmo, irmãos? A nossa Jerusalém celeste será de ouro puro, maciço. Não é mesmo, irmãos? Com 12 fundamentos de pedras preciosas, uns pináculos gigantes de pedras preciosas, como exemplo o topázio, o rubi, a safira, o cristal de rocha, a lazurita, né, irmãos, e outras pedras que são citadas no livro de Apocalipse, né, irmãos? Que riqueza que nos espera no reino dos céus. Vale a pena segurar o desejo da nossa carne até a nossa morte, irmãos? É claro que sim, com certeza que sim, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não é isso, irmãos? Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração, uma geração perversa, pecaminosa, blasfema, desafiadores da obra de Deus, da palavra de Deus, os quais já estão reservados o fogo eterno no inferno. Não é isso, irmãos? Mas Noé, como nós hoje, na atualidade, servia a Deus, como nós também servimos a Deus. Não é isso, irmãos? Deixamos tudo que o mundo oferece para nós, os prazeres momentâneos, uma riqueza falsa, que não é verdadeira, que não traz alegria, não complementa perfeitamente o nosso coração, a nossa alma, que somente é preenchida pela presença do nosso Criador. Que dom maravilhoso é o nosso, irmãos e irmãs, de sermos chamados filhos de Deus, eleitos de Deus na face da terra. Não é isso, irmãos e irmãs? Devemos dar valor até a nossa morte e herdaremos a coroa da vida eterna. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então a água já estava subindo, né, irmãos? Já estava subindo, e Noé já viu, foi notando aquela diferença, né, irmãos? E Noé adentrou para dentro da arca, para se proteger da enchente. Esta arca hoje, naquele tempo, esta arca de salvação, era a arca de Noé,
hoje esta arca é a arca de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua amada e eleita igreja, né, irmãos? E que o Espírito chama as almas para a salvação e a vida eterna. Não é isso, irmãos? E como Noé era tido como louco na época em que ele vivia, né, irmãos? Nós muitas vezes somos também tirados de louco, somos isolados numa sociedade pecadora, né? Não é isso, irmãos? Sofremos, estamos trazendo uma oportunidade para a criatura se salvar na arca de nosso Senhor Jesus Cristo. E a criatura muitas vezes nos trata mal, não é isso, irmãos? Nos ignora, não é isso, irmãos? Nos faz sentir, uma pessoa rejeitada, nos entristece os nossos corações, como Noé também sofreu nos seus dias, que é naqueles dias em que ele habitou na face da terra. Nós também sofremos, de fazer esse trabalho, não é mesmo, irmãos? De evangelização, de pregação, de convite às criaturas para assistirem os cultos, mas principalmente o santo serviço de batismo. Mas nós temos uma recompensa. A de Noé foi a vida, quando ele deparou e viu aqueles homens sendo tragados vivos pelas águas do dilúvio, onde todos vieram a morrer. Nós também veremos um dia todos aqueles que não obedeceram à palavra de Deus. Veremos os tais perecidos no fogo do inferno. Não é isso, irmãos? A nossa vitória diante de Deus, a nossa honra eterna diante dos santos anjos e de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara, tudo obedecendo a Deus, os animais, nós chamando, muitas vezes, irmão, chamamos os animais, um macaco, um leão, muitas vezes nós temos medo de chegarmos perto de um leão, de um tigre asiático, de um elefante selvagem, Louvado seja Deus! Ao mandado de Deus, nós vemos aqui que todos os animais obedeciam à voz de Deus. Irmãos, glória a Deus, aleluia! Que maravilha, irmãos? Os animais obedecendo à voz do seu Criador, não é? Muitas vezes até andando no lado de um cordeiro sem o devorar, para matar a sua fome, porque Deus ordenou. E quem não obedece à voz de Deus na face da terra, irmãos? Até os animais obedecem. Quando o Senhor disser para o homem, com a sua voz meiga e doce: hoje é o seu dia de obedecer a minha palavra. Esse homem, não tem forças para reter a voz de Deus. Ele entende e obedece a voz de Deus, irmãos, e vai para o tanque de batismo obedecer
a voz do Criador. Irmãos, que obra poderosa e maravilhosa de nosso grande e poderoso Deus. Porque Deus, irmãos, Ele é poderoso, rico, mas ao mesmo tempo Deus é tão doce e meigo, não é? Para quem já sentiu a presença de Deus, o Senhor tem uma meiguice, uma doçura sem igual, uma voz rica, não é? Que o homem como Adão, né? Como exemplo, Adão, quando ouviu a voz de Deus, ele já estava na desobediência, não é? O que Adão sentiu naquela tarde, irmãos? Medo, né, irmão? Ele sentiu medo de Deus, da voz de Deus, né, irmãos? O homem hoje, quando Deus dá para falar com um eleito, um escolhido, né, ou mesmo seu filho, alguma coisa que ele quer revelar ou mostrar, nós sentimos uma voz de um ser riquíssimo, que não faz parte desta terra, né? Ele criou a terra e toda a terra é dele, né? Mas a presença dele é uma presença sublime, excelsior. E eu já senti essa presença magnífica, poderosa e ao mesmo tempo rica, uma riqueza de outro mundo, de um outro lugar, de uma outra existência sem igual na face da terra, irmãos. Esse testemunho, esta palavra é verdadeira. Glória a Deus aqui, irmãos e irmãs. Glória a Deus. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gato, segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra, segundo as suas espécies, todas as aves, segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asas. Não é isso, irmãos? Louvado seja o Senhor, todos obedecendo à voz de Deus, maravilhosamente, irmãos. De toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. O dilúvio. Então, né, irmãos, antes de iniciar o dilúvio, né, entrou todos, né, todos aqueles que Deus já havia predeterminado que se entrasse na arca para a salvação da sua vida. Assim também, né, irmãos, enquanto não entrar o último dos escolhidos,
não é? Porque Deus tem uma lista, né? Uma lista com os nomes e o número dos eleitos, né? Todo nome, né? Todo nome já está preparado, número X tanto, né? Deus já sabe quantos vão entrar. Enquanto não entrar o último dos escolhidos de Deus na face da terra, não fechará a porta da obra de Deus na face da terra. Irmãos, louvado seja o Senhor. Você ouvindo a palavra, se Deus tocar no seu coração, não retenhas, não retenhas ao chamado do Senhor. Vai, pega a sua Bíblia, o seu inário. Se você não tem uma Bíblia, um inário, ao você chegar à porta da congregação, terá uma Bíblia e um inário ali, te esperando para você participar do santo serviço de culto ou do batismo. E obedeça a palavra de Deus, para que você também tenha o seu nome escrito no livro da vida e tenha esta oportunidade de salvar a sua alma para toda a eternidade. Não é isso, irmãos? Vamos então prosseguir o dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas, jogava para um lado e para o outro, né? As ondas que venham, então ela ficava jogando-se para um lado e para o outro, subindo e descendo, né, irmãos? Né? Como nós já vimos muitas filmagens de navios em mares agitados, né, irmãos? Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Os homens todos começaram a correr, né, para as maiores montanhas, né? Mas Deus cobriu todas elas, e aqueles que pegaram em madeira, fizeram jangadas, né, irmãos? Não tinha comida para comer. Aqueles que não morreram de fome, afogados, morreram de fome, né, irmãos? Porque o dilúvio durou mais do que 60 dias, né? O homem não dura mais do que, né, mais de 60 dias sem o alimento, né? Dura um pouquinho mais, mas Deus já fez, né? Já fez esse plano, né? Para que o homem que com a sua inteligência, né, quisesse escapar do dilúvio, viesse a morrer pela fome, e assim não se livrou nenhum homem, não é? No dilúvio de nosso Senhor Deus. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. 10. Louvado seja Deus. E os montes foram cobertos. Louvado seja o Senhor. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu.
Louvado seja o Senhor. Então vemos aqui 15 côvados, né, irmãos? Eu estou tentando fazer essa conta, é aproximadamente 4 metros, né, irmãos? 40 centímetros vezes 10 dá 4 metros, não é isso? Deu uns 5 metros aproximadamente, em que as águas, na verdade, passaram os cumes dos montes, as montanhas. Não é isso, irmãos? Impossível ao homem sobreviver, né, irmãos? Morreram todos os homens, aqueles que duvidaram de Noé e da sua palavra. Como nós hoje, nos dias atuais, muitos duvidam da nossa palavra, não é? Ele vem duvidando, nos afronta, são atrevidos muitas vezes e não aceitam a palavra, mas o fim dos mesmos será a condenação e a morte eterna no inferno para sempre. Não é isso? Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra do servo de Deus, da serva de Deus, né? E começam a se interessar, né? Tem a tendência de obedecer a palavra de Deus, e pega a sua Bíblia, o seu inário, e vai iniciar um caminho em Cristo Jesus, para a salvação da sua alma, da destruição que há de vir sobre a terra, na volta de Jesus, para julgar todo o mundo com a sua justiça divina, né, irmãos? Louvado seja Deus. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto da ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo o homem, tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias, 6 meses, né, irmãos? 150 dias, 6 meses, não é 60 dias, como, né, veio na minha mente, né? Mas 160 dias, 150 dias, irmãos, predominaram sobre a terra. 150 dias são 3, 6, 9, 12, 15, 5 meses, né? Que homem pode sobreviver sem alimento durante 150 dias, irmãos? Os que não morreram afogados, né? Morreram de fome. Todos aqueles que duvidaram de Noé e a palavra de Deus que estava na boca de Noé, não é? Muitas vezes humilharam a Noé, chamando de louco, que Noé era doido, que não ia acontecer nada, e continuavam a pecar, a comer, a beber, a dar-se aos pecados e a duvidar da palavra de Deus. Todos foram mortos no grande dilúvio de Deus, e assim cumpriu a palavra de Deus na face da terra.
e assim também cumprirá esta palavra nos dias de hoje, em nossas vidas, na face da terra. Esta é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus.